Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos e a todas. Eu tinha falado com o Josiel, né, que não precisava apresentar, porque acho que eu tenho mais tempo de igreja do que ele, né? Mas agradeço o carinho, que eu sei que é um gesto assim de carinho mesmo, de amizade realmente, né? E o pastor gosta realmente de apresentar as pessoas que vêm, seja daqui, seja de fora, tudo bem, é o jeito dele. E claro, a gente fica feliz com isso, com certeza, sabendo do carinho dos irmãos por nós. Semana passada, o pastor ele pregou à noite, primeira mensagem do ano, ele usando o tema "E uma porta se nos abriu", se eu não me engano foi esse o tema, falando das expectativas, né, acerca desse ano de 2022. E eu entendo que o pastor tem realmente muitas expectativas. E eu vou dizer aos irmãos uma coisa. Eu não tinha tantas expectativas, mas eu estou começando a ter também algumas expectativas. Começando a, principalmente, entender o significado realmente de Deus na nossa vida, da confiança que temos que ter nele, da convicção de que Ele está conosco todo o tempo, de que Ele nunca nos deixa só. E aí, nessa semana, no dia que Ele falou comigo, se eu não me engano foi na terça-feira, pedindo que eu pregasse hoje, naquele dia eu ouvi uma música, e a música começou a martelar no meu ouvido, e começou a fazer muito sentido. E eu não fiz uma mensagem baseada na música, mas é fato que a música me levou a uma situação, a um texto bíblico, a um tema, e aí eu pensei, eu tenho que falar daquilo que é a minha expectativa, realmente com relação a tudo, a 2022 e tudo mais que vier pela frente. Porque as expectativas que nós temos podem ser várias, podem ser variadas, podem ser em várias direções. Só que, às vezes, as coisas não acontecem exatamente como a gente espera, não é verdade? Nem sempre tudo sai do jeito que a gente planeja. E aí nós temos que estar realmente com o nosso coração aberto, com a nossa mente, com a nossa razão de entender a nossa situação, que somos seres humanos, sujeitos a termos sucessos e fracassos, sujeitos a termos saúde e ficarmos doentes, sujeitos a tanta coisa, mas que temos um Deus que é sobre todas as coisas e que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Então, para a gente poder realmente vislumbrar a possibilidade, eu não digo nem a possibilidade, a certeza de passarmos um ano com expectativa, sejam elas qual forem, e vivermos o nosso tempo aqui na Terra com essa expectativa de um Deus que cuida de nós, uma coisa é necessária, realmente que nós façamos. E é esse o tema da mensagem que eu defini, mas uma só coisa é necessária. E é isso que nós vamos estar pensando nessa noite, porque depois de tantas dificuldades que nós passamos, no ano passado, nos últimos meses, tantos desafios enfrentados, algumas perdas que tivemos, nós podemos estar assim com o nosso coração meio que cansados, com a mente cansados, assim, até pensando como eu estava, sem realmente grandes expectativas, apenas esperando que as coisas aconteçam do jeito que tiverem de acontecer. Não é verdade? Podemos sentir medos assim, de fazer novos planos, ou até não fazer plano nenhum, nos sentirmos desanimados em recomeçar a nossa caminhada, a nossa jornada, e até, ainda que muito motivados, sermos surpreendidos com graves imprevistos novamente. Não estamos livres de termos imprevistos novamente durante o ano. Sabemos, não estamos livres em momento nenhum de passarmos por imprevistos e alguns até bem duros, bem difíceis. Mas é para a gente entender, e eu comecei a pensar nisso, entender que aconteça o que acontecer, Deus sempre
nos dará a possibilidade de uma renovação, em que poderemos, nessa renovação, curarmos as nossas feridas, nos liberarmos dos nossos medos, dos nossos traumas, e aquilo que pesa em nosso coração, e seguirmos assim com a leveza de uma vida mais tranquila, de uma vida mais serena, em paz realmente com nós mesmos. A palavra certa é essa, seguirmos em paz com nós mesmos. Precisamos estar dispostos para isso, a entregar os nossos corações e caminhos nas mãos daquele que realmente pode dar a condução correta para a nossa vida, que é o nosso Senhor. Somente Ele realmente pode nos mostrar uma perspectiva de algo que se vislumbre como sendo bom. E ainda que não seja tão bom, Ele sempre vai ter o controle e vai ter o cuidado, porque é dele que vem o consolo, porque é dele que vem a provisão, porque é dele que vem o sustento, dele vem a nossa força. A palavra de Deus não fala? O Senhor é a nossa força, não é de nós mesmos. Então, nós permitirmos realmente que Ele nos guie, que Ele guie nossos passos, que Ele conduza o nosso futuro de acordo com a sua vontade. E isso é um ponto fundamental, entendermos que a vontade dEle é soberana, que nem sempre vai acontecer do modo que nós esperamos, porque a vontade dEle vai por outro caminho. E o melhor para nós é sempre caminharmos na direção que Ele nos propõe, que é o centro da vontade dEle. Porque a vontade dEle, a palavra já diz que é boa, perfeita e agradável. A gente é que tem que começar a entender isso. E procurar realmente mecanismos para entender isso. Nem sempre aquilo que nós esperamos corresponde aos planos de Deus para a nossa vida. Mas o seu jeito de agir na nossa vida, pode ter certeza, ainda que não pareça, é sempre o melhor para nós. Deus nunca vai querer para nós o pior. Jeremias já fala, eu é que sei os planos que tenho para vocês. E não são planos de maneira nenhuma de lhes causar dano, de lhes fazer mal. Então Deus é que sabe realmente os planos que Ele tem. O que nós temos que fazer, nós precisamos nos desapegar da necessidade, enquanto seres humanos que temos, de querermos ter o controle absoluto de todas as coisas. De achar que nós nos bastamos, o nosso braço, na força do nosso braço, é que nós temos que confiar. Mas, ao invés disso, colocarmos a fé acima de tudo e acima de qualquer desejo pessoal que tenhamos. Somos constrangidos a cada dia, na palavra de Deus, a isso. Depositarmos a nossa fé no Senhor. E quando conseguimos alcançar, eu vou dizer a palavra, não sei nem se seria correta, mas uma maturidade suficiente para isso, para acreditar ao Senhor numa fé autêntica, realmente o controle da nossa vida, nós somos surpreendidos com a paz. E não é uma paz qualquer. A palavra de Deus já fala, é a paz que tudo excede. A minha oração para nós nessa noite, para vocês, foi a minha durante a semana, enquanto eu estava preparando essa mensagem, é que a gente se permita abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. Abrirmos realmente o coração, porque quando propomos a começar o ano, e nós fizemos essa proposta, por exemplo, dentro da temática de intimidade com Deus, foi a proposta que nós trouxemos, nós trouxemos isso baseado que nós temos realmente que orar, que confiar a Ele os nossos maiores segredos, aquilo de mais íntimo que nós temos, e ter viva em nós a chama da esperança. Porque essa intimidade que nós conclamamos a toda a igreja a buscar, não é com outra pessoa, senão com o autor da esperança que há em nós. É intimidade com Ele. E aí, pensando nisso, a gente poderia, por exemplo, pensar no que Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e verso 7. Diz assim o texto, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus.
Irmãos, preste atenção, enquanto nós nos apoiamos em nós mesmos, em nossas forças, a tendência maior que há, quando eu acredito em mim mesmo e somente em mim, que eu me basto, é permanecer inquieto, é permanecer ansioso, é não ter realmente certeza de nada, porque nós não temos certeza de nada realmente, enquanto os planos são todos nossos, mas no dia que nosso olhar descansa unicamente no Senhor, nesse dia a gente começa a sentir alegria, a gente começa realmente a sentir paz, porque começamos a entender que os acontecimentos são todos governados pela mão dele. E cremos nisso, passamos realmente a crer nisso. E isso é muito verdadeiro. E também é muito importante, porque temos um Senhor que nos convida a descansar nele. É verdadeiro isso. Ele não manda, o que ele fala para nós andarmos por aí ansiosos com tudo? Não, mas descansarmos nele, lançarmos sobre ele as nossas ansiedades. Ele fala para nós descansarmos, para não a trabalhar, mas trabalhar, que eu digo assim no sentido assim do fazer, do resolver da maneira que eu acho, sendo esse meu trabalho, certo? Trabalho baseado no achismo das minhas convicções, sem ter certeza de nada, não é isso, mas ele nos convida a confiar e a descansar. E aí, por conta disso, enquanto eu pensava em tudo isso, me veio à mente uma questão, uma pergunta. E uma pergunta que me incomodou, porque eu me vi confrontado com ela por um bom tempo. Quando é que nós paramos de confiar neste que nos manda descansar? Quando? Ou mais ainda, quando o ser humano parou de confiar que Deus, que Ele é fiel e digno de confiança? Porque o que nós vemos muito por aí são pessoas que realmente não confiam em Deus, que se desesperam diante de qualquer situação. E aí, para pensar exatamente nesse tema, nós vamos entrar no tema exatamente agora, eu procurei me basear na experiência de duas pessoas, de duas irmãs. O texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Eu convido os irmãos a ficarmos de pé, nós vamos ler essa perícope inteira. Eu vou lendo e os irmãos me acompanham. Diz assim o texto: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, fala aos nossos corações, ó Deus. Santo Espírito de Deus tem a total liberdade de falar acerca da confiança que temos que ter no Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite e aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Pode sentar, irmãos. E nós vamos começar, eu decidi começar pela história de Marta e Maria, porque é muito significativa quanto ao modo como nós deixamos de confiar em Deus. Faz muito sentido para a gente. Porque Marta, segundo o texto que nós lemos, era alguém que se um dia confiou, o fato é que naquele momento demonstrava ser alguém que não confiava que Deus se importava com ela. Porque ela não confiava que Jesus se importava com ela. E ela fala isso de uma forma clara, como nós lemos no texto. E ela fala uma frase, na verdade, que muitos de nós
Muitas vezes falamos, ou pelo menos em algum momento da vida já falamos. Já nos portamos exatamente como Marta. O que Marta fala para o Senhor da glória? Esse Senhor, esse que é o Todo-Poderoso, porque Jesus é o Todo-Poderoso, porque segundo a palavra de Deus, que se encontra lá em Hebreus, no capítulo 1, verso 3 e verso 10, vamos ler todos juntos esse verso? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Para quem que Marta estava falando? Ela estava falando para o Criador do céu e da terra, para o mantenedor do universo. Segundo a palavra nos revela que Cristo é. Aquele que se resolvesse recolher a mão, todas as coisas se desintegrariam, tudo desapareceria, tudo se tornaria como que uma massa disforme, porque todas as coisas são sustentadas por Ele, e é Ele que sustenta tudo. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. E sendo Ele esse Deus que tem tudo sob o seu controle, será que Ele não era cuidadoso com Marta? Será que Ele não sabia exatamente o que Marta precisava? E aí Marta fala para Ele: Senhor, não te importas que eu sirva sozinha? Tu não se incomoda que eu fique aqui sozinha servindo? Não está vendo isso, Senhor? O Senhor não tem cuidado de mim? Quantas vezes a gente repete essa fala, né? Senhor, tu não está vendo o que eu estou passando? Tu não se importa com o que eu estou passando? Você já perguntou isso para o Senhor? Eu sei, porque eu já perguntei isso para o Senhor. E graças a Deus que o Senhor é misericordioso, que Ele não leva em consideração. E aí a gente pode perguntar, né, por que isso está acontecendo comigo agora? Por que não resolveu o meu problema? Não nos espanta nem um pouco o teor da pergunta de Marta. Não nos espanta que ela chegasse diante do Senhor com toda essa dúvida. E não nos espanta porque essa característica de Marta é algo que está presente no DNA humano. De desconfiar, de ser desconfiado e desconfiar até de Deus. Desconfiar de que Ele tem o cuidado, de que Ele cuida de nós. Isso faz parte da essência do ser humano, isso não é de agora, isso desde lá do Éden. Desde lá do Éden, o ser humano tem essa característica de não confiar totalmente no Senhor. Duas coisas, fundamentalmente eu vou dizer que são características do ser humano nesse sentido. Primeira delas, a desconfiança ou o sentimento de ter sido abandonado, desprezado e não estar sendo cuidado por Deus. Isso é uma das características de muita gente que se lamenta, de muita gente que não consegue ver diante de uma dificuldade que tem um Deus que é superior àquela dificuldade que está enfrentando. Segunda característica, a solidão, a sensação, o sentimento de que está sozinho, de que está abandonado. E esse sentimento, ele chega a ser tão grande que é abandonado por Deus. Muita gente se sente realmente abandonado por Deus. Foi o que Marta declarou muito claramente aqui: não te incomodas que eu esteja servindo sozinha? Estou sozinha. E aí, Jesus vem diante de Marta com o que eu poderia dizer de um choque de realidade para a situação de Marta. Um choque de realidade para Marta, mas que também é um choque de realidade para nós tirarmos realmente para a nossa vida, para a nossa consciência. Porque o Senhor responde para ela: você se preocupa e se inquieta com muitas coisas, com coisas secundárias, e Maria fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Isso é um choque de realidade que o Senhor está jogando diante de Marta. E diante de nós também, porque é para a gente pensar, qual foi a boa parte que Maria escolheu? Qual foi a escolha certa que Maria fez diante daquela situação? O texto fala: se colocar aos pés do Senhor Jesus. É a melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida, diante de qualquer situação. Nos prostrarmos diante daquele que tem o controle sobre todas as coisas e pararmos de lamentar.
e confiarmos nele plenamente. E se jogar aos pés do Senhor, no sentido até de Maria mesmo ali, foi um prostrar-se diante de Jesus no sentido de uma confiança plena, de uma contemplação do Mestre, de parar para ouvi-lo, porque ele estava cuidando dela ali, de Maria. Mas é claro que ele estava cuidando de Marta também. O problema é que Marta não estava percebendo isso. Maria percebeu o cuidado dele para com ela. E o trabalho de Marta naquele momento seria descansar nele, priorizar ele como Maria estava fazendo. Essa cena era isso que estava acontecendo exatamente ali. O que nós colocamos enquanto prioridade na nossa vida diante do Senhor? Fica claro para mim nessa cena, naquela cena ali, a materialização, por exemplo, daquele verso de que buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o Senhor na sua vida. As demais coisas ele sabe, as demais coisas ele conhece, ele sabe exatamente o que você precisa e ele acrescenta. Não tenha dúvida que ele acrescenta. Marta não conhecia o cuidado do Senhor, mas Maria conhecia. Tanto é que descansava aos seus pés. Enquanto Marta está reclamando, Maria está descansando aos pés do Senhor. E existe uma coisa muito importante para a gente entender. Preste atenção nisso que eu vou falar. É muito importante que a gente entenda que os cuidados, eles podem variar de uma pessoa para outra. Os cuidados de Deus, eles podem variar de uma pessoa para outra. Ele estava cuidando de Marta e ele estava cuidando de Maria. Estava cuidando das duas. Só que Marta estava ocupada consigo mesma e Maria estava ocupada com o Senhor. Ela preferiu se ocupar com o Senhor. Marta era consigo, Senhor, não vê que estou sozinha? Como assim, Marta? Como assim sozinha? Se você está sozinha, com quem que você está falando? E quantas vezes a gente chega diante de Deus, diante de uma situação difícil, e numa reclamação e fala, Senhor, tu não está me ouvindo? Como assim não está te ouvindo? Se não está te ouvindo, você está orando para quem? Você está falando com quem? É claro que ele te ouve o tempo todo, mas como você espera alguma ajuda dele se você acha que você está sozinho? Se você não consegue crer que ele te ouve, ainda que as coisas pareçam ao contrário. Marta ainda não tinha entendido que os cuidados variam de pessoa para pessoa. E às vezes nós também não entendemos isso. Os cuidados variam de pessoa para pessoa, mas o cuidador é o mesmo. Em todas as situações é o mesmo que cuida, é o mesmo Senhor que cuida de mim, que cuida de você, que cuida de cada um e cuida de maneiras diferentes. Ele cuida baseado no seu mérito, não no nosso, é no mérito dele. E ele cuida no seu lugar e conforme o que você estiver passando. É o mesmo Senhor que cuida de todos, cada um da sua maneira. E há aqui um problema assim meio que existencial talvez, porque se o evangelho que nós cremos, ele nada mais do que a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados, preste atenção, é claro que ele morreu pelos nossos pecados, aleluia, ele morreu pelos nossos pecados, ele nos deu a salvação, glória a Deus por isso, mas a gente tem que entender que o cristianismo que nós professamos, que nós somos chamados a professar, não é a religião de um homem morto, nunca foi, mas é do Cristo vivo e ressurreto, o unigênito, o único gerado, o que era, que é e que continua sendo, o eu sou que se revelou a Moisés e que o próprio Jesus falou de si mesmo. O evangelho é a religião do Cristo vivo, que está vivo e reina para todo sempre. Não é simplesmente, a cruz está vazia, irmãos. A morte passou, ele ressuscitou. A cruz está vazia. Ele é o princípio de todas as coisas, pelo qual tudo subsiste, e é o fim para o qual tudo converge. Alfa e ômega, não é isso? Não é assim que nós lemos lá no Apocalipse? Que reina, que governa todo o universo e tem tudo em suas mãos. Esse Jesus, o Salvador, que quando vier,
virá buscar os seus, aqueles que creram nele, que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que receberam o perdão dos seus pecados e confiam nele acima de todas as coisas e de toda e qualquer circunstância. E eu vou dizer para vocês, e me incomoda muito, como me incomoda. Tem um monte de gente aí, um monte de religião aí, que insiste em dizer que você perde sua salvação. Um monte de gente. Eu vou dizer, e daí que falam isso? Que me importa que falem isso? Sabe por quê? Porque o que me importa é o que o Senhor me diz. Isso é que me importa. E o que Ele me diz está muito claro para nós ali em João 5:24. E vamos ler todos juntos? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmão, preste atenção. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É presente, você já tem a vida eterna. Não é algo que você precisa morrer para ter, não, você já tem. É imediato, é presente. E aí sim, não entrará, é futuro. Não entrará em condenação, ou seja, não vai perder sua salvação. Mas já passou, é passado, passou da morte para a vida, passou daquela condição de pecador perdido, você é nova criatura, você nasceu de novo, você não perde salvação. E ele ainda fala para nós, lá em João 6, 37, 39, vamos ler juntos também. Aqueles que o Pai me dá, continue. Que eu não perca um sequer, nenhum sequer, mas ressuscite todos, sem exceção, ressuscite todos no último dia. E aí, você vê essa situação que é ele que fala, pergunta que eu faço, você acredita nele ou não? Não sou eu que estou dizendo, é ele. Não tem esse negócio não, é já, você é salvo por Jesus hoje, já. E ninguém arrebatará você das mãos dele. Glória a Deus por isso. E aí, diante disso, de tudo isso que a gente já viu acerca dele, eu volto àquela primeira pergunta que eu fiz. Quando foi que nós passamos a duvidar do cuidado, da provisão de Deus em cuidar de nós? Em que momento que isso começou a acontecer? Porque se nós formos pensar na nossa situação enquanto seres humanos que somos, podemos pensar assim, pensa aí, criança, pensa aí quando você era bebê, se é que você consegue lembrar, eu não consigo, mas vamos pensar no bebezinho, o bebê, ele está preocupado com cuidado? O bebê, ele simplesmente chora, e aí ele chora, o que acontece? Aparece uma mamadeira, uma fralda que se troca, uma ou outra qualquer situação, o fato é, tem sempre alguém para cuidar de um bebê. Não é verdade? Outra também situação, que aí a gente vai crescendo, deixamos de ser criancinha, mas começa a surgir outras preocupações que precisam de cuidado. Por exemplo, chega o momento de procurar uma escola, um professor ou uma professora para ensinar. Alguém que cuide do ensino. E isso perdura por muito tempo, isso chega até as vias de uma faculdade, de se aprender uma profissão, uma formação, então tem sempre alguém para cuidar dessa parte do ensino. Outra situação, a questão da saúde. Sempre temos aquela coisa de depender de um médico para cuidar da nossa saúde. E tem gente que é fiel ao médico. Tem gente que é mais fiel ao médico do que ao cônjuge. Troca de marido, de esposa, mas não troca de médico. Sempre dependemos de alguém realmente para cuidar de nós. Dependemos, às vezes, de uma academia, de um personal trainer para cuidar do nosso bem-estar físico. E aí vamos envelhecendo, vamos ficando velhos, aí pensando, quem é que vai cuidar de mim na velhice? E a gente começa a pensar, eu, por exemplo, já penso, daqui a 35 anos, quando eu ficar velho, quem é que vai cuidar de mim, né, Rose?
a gente começa a pensar. A verdade é, sempre estamos procurando cuidadores. Mas pela terceira vez eu pergunto, quando começou essa desconfiança de que Deus não iria cuidar de nós? Em que momento isso realmente começou na nossa história? Sabe quando, irmãos, que isso começou? Isso começou lá no Jardim do Éden, lá atrás. Quando Satanás, travestido de serpente, ele disse para Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Está lá em Gênesis 3:1. E aí Eva responde para ele, não, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Verso 2 e verso 3. E aí nós sabemos a história, nós sabemos o quanto a serpente ardilosa que era, Satanás, a iludiu a mulher. Iludiu ao ponto de chegar para ela e dizer, Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Verso 5 do mesmo capítulo. Veja bem, essa frase, Deus sabe, esse Deus sabe, irmãos, esse jogo de palavras de Satanás, isso daí tem como que o sentido assim na mente de Eva, e eu imagino ela ouvindo isso, e começando a imaginar, e isso aí entra no sentido, numa conotação de que Deus está escondendo o jogo. Deus sabe, não, ele está escondendo o jogo, não é bem assim que vai acontecer, não. Ou então, coisa pior, não, Deus não quer que vocês sejam felizes. E aí a gente lembra logo daquele memezinho de Facebook, né? Importante é ser feliz, assinado Satanás. Já leram isso? Esse meme começou lá no Éden, nessa situação aqui. E aí a reação da mulher, a reação de Eva, né? Diante de todo esse jogo de palavras, eu imagino ela pensando assim, uau, mas que proposta magnífica, né? Por que Deus não disse isso para mim antes? O que isso daí representa de fato, senão que naquele momento Eva desconfiou de Deus e confiou nas palavras do diabo. Não deu crédito a que Deus tinha dito com tanto cuidado, mas acreditou em tudo que o diabo falou para ela. Ali começou a desconfiança do ser humano, ali começou o achismo do achar que somos autossuficientes, de que homem e mulher poderiam se virar sozinhos, tudo isso começou ali. Ali começa o vazio no coração, aquele vazio, digamos assim, o vazio da desconfiança, sabe? A desconfiança que vai crescendo dentro desse vazio, e desconfiaram de Deus e sabemos exatamente a que essa desconfiança nos conduziu, aonde ela nos trouxe, e herdamos isso, herdamos essa capacidade de desconfiar, e aí vemos como o mundo está hoje, né? Ainda sendo sugestionado pela mesma serpente. Quantas pessoas dando crédito à voz do diabo, e rejeitando totalmente a voz de Deus em sua vida? Quantas pessoas? Mas, apesar disso tudo que aconteceu, e aí é que vem a maravilha de um Deus que nós podemos confiar. Porque, apesar disso tudo que aconteceu, Deus já tinha dado prova do seu cuidado antes mesmo dessa cena da árvore do jardim. Antes mesmo que essa cena acontecesse, Deus já tinha providenciado o seu cuidado. 1 Pedro 1, 18, 20, vamos ler juntos mais uma vez. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, todos juntos, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos dias, foi revelado por causa de vocês. O cuidado de Deus já havia antes da criação. Cristo já estava preparado antes da criação para vir e fazer a nossa redenção. Por que desconfiar de um Deus desse que já sabe tudo antes que tudo aconteça e que cuida de nós?
Nunca, jamais, qualquer um daqueles que se dizem salvos por Cristo, que reconhecem a sua salvação, jamais deveriam duvidar da fidelidade e do cuidado de Deus. Nós podemos não entender o cuidado de Deus como Maria, como Marta não entendeu. Podemos não entender como Ele cuidou de nós, dessa ou daquela maneira, diante de algumas coisas que passamos, que enfrentamos, mas nós temos que confiar que o cuidado dele é melhor. E Ele sabe como cuidar, com certeza Ele sabe como cuidar. Tanto sabe como cuidar, que Paulo deixou registrado no verso que eu li no início, de Filipenses 4, 6 e 7, e que agora eu vou ler novamente e nós vamos ler juntos. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Essa paz de Deus que excede o mais profundo do meu entendimento. Eu não entendo essa paz. Eu não tenho como explicar com detalhes essa paz. Não há como, humanamente falando, eu explicar essa paz. Porque a paz de Deus excede todo entendimento, inclusive o meu. Ela excede todo entendimento. Não adianta eu querer entender o cuidado que Deus tem de mim. Não adianta. Eu não tenho como entender, você não tem como entender. Não estejam inquietos, ansiosos com coisa alguma, mas que petições, as suas petições, sejam conhecidas diante de Deus. Eu posso não entender, eu posso não saber explicar, mas eu sei que eu posso colocar diante dele as minhas petições, e ele diz isso. E então eu peço o quê? Eu peço para Deus cuidar de mim. Simplesmente eu peço para Ele cuidar de mim, porque é nele que eu confio. E aí eu peço para Ele cuidar de mim, e aí diante de toda a situação, eu deito na minha cama, eu fecho os meus olhos e eu durmo, porque eu tenho paz. Porque a paz que tudo excede, ela invade o meu coração. Irmãos, não é a provisão divina que deve preceder a paz no coração. Entenda bem o que eu estou falando. Não é porque tudo deu certo que você tem que dizer que você tem paz no coração. A provisão, ela não pode, não deve preceder a paz, mas a paz deve preceder a provisão. Há quem busque paz na provisão, porque está tudo certo, eu estou em paz, mas bem-aventurado é aquele que encontra a paz antes da provisão. Antes de saber se vai dar certo ou não, já está em paz. Antes de saber que se vai concretizar, se vai conseguir, se vai falhar ou não, já sinta a paz. Porque essa é a paz que tudo excede, ela é antes de toda e qualquer situação. Mas uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária para que tenhamos essa paz. E é escolhermos a melhor parte, como Maria fez. Escolhermos Jesus. Confiar e descansar nele, porque é isso que ele fala para nós. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu
teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O Salmo 94, verso 19, diz assim: nos muitos cuidados que tenho dentro de mim se multiplicam as tuas consolações, e as tuas consolações me alegram a alma. Quando o Senhor nos contempla imergidos em nossas preocupações, nossas dúvidas, nossos anseios, perdidos realmente assim na ânsia por respostas, por soluções, por vezes assim engolfados mesmo pelo volume de coisas, de circunstâncias tão intensas que às vezes enfrentamos, sofridos pelas pressões que às vezes parecem ser demais, parece que não vamos suportar. Nesse momento esse Jesus, ele vem trazer o seu alívio, descansar a nossa alma e sussurrar no nosso ouvido e dizer que ele está ali conosco, que nós não estamos sozinhos, nós não estamos passando por nada sozinhos nunca. Foi como, por exemplo, aconteceu aos Filipenses, quando o Senhor usa o apóstolo Paulo para dizer para eles que perto está o Senhor, lá em Filipenses 4:5. Ele que é o nosso descanso, e ele mesmo que disse: estarei convosco quando? Todos os dias. Então, em toda e qualquer situação. Foi assim que eu decidi começar o meu ano, e é assim que eu gostaria que você também iniciasse o seu, no descanso de Deus, entregando a Ele todos os seus cuidados. O nosso trabalho é descansar no Senhor, é confiar em sua salvação e sua misericórdia, que elas se renovam a cada manhã. Cada obstáculo, cada decisão que tivermos que tomar, que você tiver que tomar, entregue ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Fala com o Senhor nesse momento. Eu não sei se você tem algo que te aflige, eu não sei se você chegou aqui hoje com alguma preocupação, coisas para resolver, que você não sabe o rumo que vai tomar, sabe, aquelas situações que a gente não entende, de repente já está passando por alguma coisa. Fala com o Senhor agora, fala com o Senhor que você confia nele, fala com o Senhor que você quer descansar nele, que você quer esperar nele a solução, que por você mesmo você não vai conseguir. Eu sei disso, eu sei o que eu estou falando, mas fala para ele o quanto você quer realmente confiar acima de todas as coisas, não agir como Marta, mas fazer como Maria, priorizar o Senhor na sua vida. E eu quero fazer um convite para você. Eu lembro que nós já viemos à frente para agradecer a Deus por tudo que nós recebemos, e eu quero te convidar, você que quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente para orar comigo, declarando para o Senhor que você confia nele, declarando para o Senhor que você quer confiar nele, independente de qualquer situação.
talvez pedindo perdão ao Senhor por algum momento que você não confiou, algum momento que você duvidou. Mas quer hoje realmente abrir o seu coração e falar para Ele: Senhor, eu confio no Senhor. Você não precisa falar nada, só vem aqui que eu vou orar por você. Você que quer declarar a sua confiança total no Senhor e dizer para Ele: o Senhor é Deus na minha vida e não há outro e nenhum outro. Eu não vou dar ouvidos a mais ninguém, eu só vou dar ouvidos ao Senhor. Vem que nós vamos orar juntos, eu vou esperar vocês, porque essa foi a decisão que eu tomei. Eu vou confiar no Senhor acima de todas as coisas. Eu sei que nós vamos ter muitos desafios nesse ano. Nós vamos enfrentar muitas coisas. Eu não posso dizer quais são, e você também não sabe. Mas eu sei de quem pode cuidar de cada uma delas. E eu sei que Ele cuida. Na minha vida Ele cuida de uma maneira, na sua vida Ele cuida de outra maneira, mas é o mesmo Senhor que cuida de todos nós, todo tempo. Pode vir, eu espero você vir. Pode vir. É maravilhoso confiar no Senhor, é maravilhoso crer nesse Deus, acima de todas as coisas. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Pode cantar comigo se você souber. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. É dele o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. O nosso trabalho é confiar nele. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não tem esse Jesus que a gente pode confiar, eu não sei. Mas se tiver alguém que hoje quer entregar a vida ao Senhor Jesus e fazer isso nesse momento, levanta a mão onde você estiver para que eu possa ver. Não sei se há alguma pessoa, mas se houver alguma pessoa, eu vou dizer para você que está assistindo: se você se prostra diante do Senhor nesse momento aí na sua casa, declara para Ele também a confiança que você quer ter nele, acima de qualquer coisa. E se você que está ao alcance da transmissão também ainda não teve essa certeza, não entregou a vida a Jesus, faça isso onde você estiver. Depois entre em contato com a gente. Nós vamos ter prazer em te receber também. Vamos orar, feche seus olhos, todos de pé, vamos orar juntos. Pai querido, eu te agradeço, Deus, por cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque Tu é Deus nas nossas vidas, Senhor. Porque Tu se revela a cada dia como Pai que temos, o Pai que cuida de nós, o Pai que nos ama, o Pai que sabe tudo aquilo que precisamos e que nunca vai nos deixar faltar nada. Porque qual Pai que deixaria faltar algo ao seu filho? Meu Deus, como é bom saber que nós somos Teus filhos, Pai. E eu te agradeço, ó Deus, porque nós podemos confiar no Senhor a despeito de qualquer situação que enfrentamos, Pai. Por mais difíceis que sejam, por mais duras, sofridas, doídas, o Senhor sempre está conosco, Pai. Nós temos que aprender a confiar no Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. E não só tem o controle, como o Senhor tem o conforto e o consolo que precisamos diante das lutas e das dores. E a Tua palavra nos diz que o Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Então nós só temos que confiar e aprender, como a Tua palavra nos ensina, a descansar no Senhor. Obrigado, Deus, por cada um dos meus irmãos aqui, ó Deus, que está declarando diante do Senhor que irá
independente de qualquer coisa, confiar no Senhor. E mostre, Senhor, revele a cada um o Deus digno de confiança que Tu é, Pai. O Deus que eu creio, que com certeza Tu tem muito ainda, ó Deus, para nos mostrar, para fazer em nossas vidas. E eu Te agradeço, ó Deus, porque temos o Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui. Muito obrigado por aqueles que estão ao alcance da transmissão. Fala ao coração deles, Pai. Continua falando, Deus. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Não venha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Canta comigo, fica de pé. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Pode sentar.